Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Graças a Deus por estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 23 de abril. E hoje comemora-se o Dia Mundial do Escoteiro e também o Dia Mundial do Livro. O Baden-Powell, fundador do escotismo, trouxe uma grande criatividade, uma grande ajuda para que o jovem pudesse realmente ter tempo para aprender muitas coisas. Inclusive eu já fui escoteiro, já fiz parte do escotismo quando era adolescente ainda. E na nossa igreja nós implantamos o Departamento dos Soldados de Cristo, que tem muita coisa a ver com escotismo, né? Temos a parte de ordem unida, temos acampamento, temos a parte recreativa, temos a parte também bíblica, a parte instrutiva da palavra. E eu louvo a Deus porque eu pude aprender muita coisa na minha adolescência como escoteiro, no tempo que eu fui escoteiro. Então, hoje, nós temos na nossa igreja um departamento que tem ajudado muitos jovens a conhecer a palavra de Deus através do Departamento dos Soldados de Cristo. Inclusive, se alguma mãe, algum pai desejar matricular o seu filho, a nossa igreja está de portas abertas. As reuniões acontecem sempre aos sábados, a partir das 14 horas. E o seu filho vai ser orientado, instruído, vai ser encaminhado de acordo com a palavra de Deus. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje nós temos alguns meninos que eram adolescentes, cresceram como soldado de Cristo, ficaram adultos, alguns não quiseram deixar o departamento. Hoje nós temos o coronel Josinaldo, temos outros que fazem parte do nosso departamento e alguns estão exercendo até o oficialato. Nós temos diáconos, nós temos presbíteros, a exemplo do presbítero Jefferson, que foi soldado de Cristo. Temos até pastores que foram soldados de Cristo. Então veja como é importante, né, você se desejar matricular o seu filho no Departamento de Soldado de Cristo. Estou aproveitando aqui pela passagem do dia do escotismo, dizer que nós temos muita coisa, nós implantamos muita coisa do escotismo e adicionamos a isso o ensino da palavra de Deus. Então, se você quiser maiores informações, entre em contato conosco pelo fone 083-3321-5945 ou o telefone da igreja, Igreja do Calvário, 083-3341-2962. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o pastor Walter Vandils, trazendo a conclusão deste importante assunto sobre a família. Quando nós entendemos isso, é óbvio que nós vamos entender como amar o próximo, sobretudo o nosso cônjuge, como respeitar o próximo. Quando nós aprimoramos o nosso relacionamento com Cristo, nós aprimoramos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. E isso nos leva à terceira lição aqui do texto que o apóstolo Paulo, das palavras que o apóstolo Paulo escreveu e que nós estamos tentando dissecar nesta noite. O que ele ensina tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Emerson Iglesias, ele diz que o nosso amor por Cristo é o que faz começarmos de novo. Segundo ele, nós praticamos o amor e o respeito, porque muito além do nosso cônjuge, nós vemos Jesus Cristo. Não dá, queridos, para viver num relacionamento tentando se colocar no lugar do outro se Cristo não estiver reinando nas nossas vidas e no nosso lar. Se Cristo não reinar na nossa família, é difícil, quase impossível colocar-se no lugar do outro, entender o que o outro passa,
tentar amar independentemente das circunstâncias, respeitar independentemente de merecimento. Se Cristo não reinar nas nossas vidas, se nós não tivermos um relacionamento autêntico com Ele, isto é praticamente impossível. E digo isto porque infelizmente hoje em dia nós temos muitos lares ditos cristãos que não mais exercitam a piedade, exercitam na igreja apenas. Mas isto começa em casa, começa na família. Não tem a ver com o amor e o respeito, não tem a ver com o cônjuge, tem a ver com Jesus Cristo. Não tem a ver com o outro, com a minha esposa, com o seu marido, tem a ver com Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, antes de referir-se ao relacionamento entre marido e mulher, ele afirma, como eu disse, no verso 21, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. E não é somente em amor por ser amor, em amor a Cristo, é o que ele diz. O texto é bem claro, por amor a Cristo. E quando ele introduz os deveres conjugais, a partir do verso 22, ele sempre faz referência a Cristo, comparando o relacionamento com a forma que Cristo amou a igreja. Estou fazendo questão de repetir o que eu disse agora há pouco, para que nós entendamos que no nosso relacionamento conjugal, Cristo precisa reinar. Tantas vezes nós falamos sobre isso, mas na hora de colocar em prática, nós simplesmente olvidamos que temos que colocar em prática. Então, nós começamos a ver lares naufragando, relacionamentos pífios. E aí nós esquecemos de uma coisa, e me permita, embora não tenha a ver com o tema, meu amado, mas me permita dizer, nós esquecemos que nós estamos formando também, temos a responsabilidade de formar futuros lares. Certamente aqui tem muitos casais que já têm filhos, casados, já têm netos, mas a grande maioria aqui ainda está formando futuros lares. Os nossos filhos são futuros maridos, futuras esposas, que vão colocar em prática no dia que casarem aquilo que aprendem em casa. Então, se nós não tivermos uma vida piedosa, se nós não nos esforçarmos, os maridos não se esforçarem para amar as esposas, independentemente de qualquer circunstância, se as esposas não se esforçarem para respeitarem o marido como respeitam o Senhor, se não houver uma vida piedosa, nós estaremos construindo lares que também não serão piedosos, casamentos fadados ao fracasso. Porque nos dias atuais, não é como antigamente, que a pessoa casava e vivia independentemente de qualquer coisa, até que a morte separasse. Hoje em dia, a turma casa e se acha que não deu certo, não estão nem aí. Porque muitas vezes em casa, eles não aprenderam os princípios cristãos e não aprenderam na prática, embora ouvissem. Então, queridos, a nossa responsabilidade como casais vai muito além do nosso casamento. Muito além. É por isso que no livro de Provérbios consta, um dos provérbios é o seguinte: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, nós só saberemos que o nosso relacionamento foi um relacionamento exemplar, que nós fomos bons pais, que nós soubemos educá-los na piedade, quando eles forem também casados e tiverem filhos e estiverem ensinando aos filhos deles aquilo que aprenderam de nós. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos. É o que coroa o nosso relacionamento. Por esta razão, que nós temos que nos esforçar constantemente, diariamente, minuto após minuto, segundo após segundo, para que os nossos relacionamentos estejam fulcrados na palavra de Deus. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele trouxe
trouxe ensinamentos para nós. Quando ele juntou os dois, ele trouxe ensinamentos que nos mostram como nós devemos agir. O problema é que muitas vezes nós queremos agir de acordo com a nossa vontade. Eu sempre digo, às vezes eu corro o risco de ser chamado de dinossauro, mas ainda assim eu vou relembrar este exemplo. Logo quando lançaram a telefonia celular, não tem muito tempo, parece muito tempo, mas é que as coisas passam muito rápido. Você era assim, aqui em Campina Grande tinha o quê? A Telpa celular. Quem é desse tempo aqui? Todo mundo é novinho, ninguém é desse tempo. Telpa celular. Aí você ia lá, fazia uma inscrição para ver se era sorteado com uma linha, que era caro que só. E aí eu fiz uma inscrição para mim e outra para a Débora, minha esposa, que está sentada ali. Nós fomos sorteados com as duas linhas. Se tem uma coisa que eu não gosto é de telefone. Telefone só toca na hora errada, só toca para ter problema, trazer problemas. Na maioria das vezes é assim. Mas a gente é consumista, então a gente tinha que fazer o seguinte: comprava o telefone, levava para carregar o aparelho, depois que carregava ia na operadora para habilitar. Não é como hoje em dia, né, que você compra e já está tudo, compra um chip, coloca e está funcionando. Então, eu comprei os aparelhos, fui para o escritório, e cheguei no escritório, liguei o aparelho para carregar, e aí acendeu uma luz vermelha, um LED vermelho, e começou a fumaçar, veio com defeito. O de Débora era igual. Deixa eu colocar o de Débora para fazer a mesma coisa, carregar. Quando eu coloquei, acendeu um LED vermelho e começou a fumaçar. Aí eu fui ler o manual. Eu pensava que era bivolt, não era 110, e eu queimei os dois de cara. Fui levar para o conserto, nunca mais prestou, nunca mais. Naquele tempo as baterias tinham efeito memória e não funcionava 10 minutos, acabava. Aí eu pergunto: eu posso dizer que os aparelhos eram ruins? Eu não li o manual do fabricante, eu não li as instruções, eu não segui as instruções. Por esta razão eu tive problemas. No casamento é mais ou menos assim: a gente casa, não tem um curso para casamento, a gente acorda solteiro e vai dormir casado, né? Durante o dia, a mulher passa o dia lá no dia de noiva dela, aquela coisa toda. Depois de noite o marido encontra ela no altar, casam, vão dormir casados. Por mais que tenham namorado muitos anos, mas é uma nova vida. Vão aprender a conviver juntos. Se não colocar a palavra de Deus como norte, não funciona. Se não tiver a palavra de Deus como balizadora, não adianta, não vai funcionar. E depois fica dizendo: não dá certo porque não coloca em prática o manual do fabricante. Não olha para os ensinamentos da palavra do Eterno. Então, quando isto ocorre, é óbvio que nós temos problemas. Se nós lermos a palavra de Deus, se colocarmos em prática, não vamos ter problemas? Vamos. Entretanto, nós teremos Ele como balizador. Ele irá nos mostrar como conviver. E aí nós passamos a aplicar os princípios cristãos, e aí as coisas vão se resolvendo. Os conflitos vão sendo solucionados, porque eles existem. Mas nós não podemos viver, mesmo dizendo que somos cristãos, viver a revelia da palavra de Deus. O grande problema nosso, queridos, é que nós temos a mania de achar que a gente liga no piloto automático e sai resolvendo de acordo com o que a gente sabe, quando nós deveríamos depender de Deus em tudo, na criação dos filhos, na solução dos problemas no lar, em todas as etapas. Então não é simplesmente eu pensar: como é que eu seria se eu estivesse, como é que eu agiria se eu estivesse no lugar de Débora, por exemplo. Isso é importante pensar, mas é muito mais do que isso. Como eu agiria como cristão no lugar dela? O que Deus me mandaria fazer? Como Deus me orientaria? Então, por esta razão é que muitas vezes nós vamos ignorando um ao outro, e a coisa vai se tornando mecânica. O mecanismo, vamos dizer assim, toma conta do relacionamento, de forma que nós não
temos mais nenhuma liga. E aí passamos a nos suportar às vezes. Saibam, queridos, que tem casais que apenas se suportam, infelizmente. Mas são homens de Deus, mulheres de Deus, envolvidos com a obra de Deus, mas são ministérios pífios, porque simplesmente o lar não vai bem, o casamento não vai bem. Quando nós andamos à revelia da palavra de Deus, ainda que nós sejamos cristãos, nós mesmos somos os criadores dos problemas. Não adianta botar a culpa no outro, começa em nós. Somos nós que criamos um problema e aí nós transferimos para o outro, porque esse jogo de empurra existe desde que o primeiro casal foi criado. Porque quando Adão e Eva caíram no Éden, Deus perguntou a Adão: o que foi que você fez? A mulher que tu me deste me levou a comer do fruto proibido. Eva, o que você fez? A serpente me enganou. A gente tem essa mania de ir jogando sempre para o outro e não assumir as nossas falhas, não assumir os nossos erros. Então, penso eu que é momento de nós refletirmos sobre os ensinamentos de Paulo. Será que nós, maridos, temos amado como Cristo amou, com o amor de Deus? Será que as mulheres têm sido respeitosas como manda a palavra de Deus? Independentemente de... E eu não estou falando aqui de anular-se, não tem nada a ver com anular-se, não tem nada a ver de abrir mão da sua vontade, não é isto. Mas, ainda quando se discorda, discordando com respeito, ainda quando não concorda com algo, fazendo isto com respeito, porque o problema não está em discordar, o problema está em desrespeitar, o problema não está em tratar bem ou não, está em não amar, como manda a palavra do Eterno. Então, são conceitos bem simples que todos nós conhecemos, mas que no dia a dia nós não colocamos em prática. Nós, como eu disse, ligamos no piloto automático. Nós andamos à revelia da palavra de Deus dentro de nossas casas. Então nós passamos a ser hipócritas. Foi isso que Jesus chamou. A palavra hipócrita vem do grego hipócrisis, que significa ator, atriz. Os atores da época usavam máscaras para representar. E aí quando Jesus chama de hipócrita, ele está dizendo assim: vocês são atores, estão representando, mas na verdade, no fundo, vocês não estão vivendo aquilo que aparentam. É óbvio que eu não conheço a vida de nenhum de vocês, e não tenho aqui a intenção de dizer que vocês são representantes, atores e atrizes. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos parar e pensar, porque em muitos momentos nós começamos a agir assim sem perceber. Nós começamos a andar desta forma, sem perceber. E isto vai se tornando rotina, e depois que vira rotina é difícil de consertar. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus como balizadora, para que nós não venhamos incorrer no erro que muitos casais incorreram. Às vezes, eu tenho a oportunidade de conversar com alguns casais que estão enfrentando problemas de relacionamento. E o que me chama mais a atenção, quando eu começar a conversar com eles, é que, na maioria dos casos, eu acabo descobrindo que tem 3 histórias. Eu diria que quase 100% dos casos eu descubro que tem 3 histórias. Tem a dele, tem a dela e tem a verdadeira. Porque cada um vê de um jeito, cada um acusa o outro, ninguém é errado. E não existem problemas que os dois não tenham culpas. Às vezes um tem mais do que o outro, às vezes a culpa do outro é mínima, mas sempre é a culpa de todos.
sempre a culpa dos dois. E nós não podemos esquecer que isto tem a ver, aí eu volto para o princípio, com o pecado, com a natureza pecaminosa, que todos nós temos, inclusive nossos filhos, nossos bebês, não é? Outro dia eu estava aqui na Consciência Cristã, que a minha sobrinha, que é pequena, recentemente eu levei ela para o cinema, e aí ela estava lá conversando com todo mundo, e eu chamei ela umas 2 vezes para abraçar, ela não quis conversa comigo. Eu disse também, nunca mais eu lhe levo para o cinema. Ela esqueceu, todo mundo correu e me abraçou e quase não me soltava. Interesseira, egoísta. Quem ensina uma criança a ser assim? Natureza pecaminosa. Que a gente só vê importância no outro quando o outro tem algo para nos dar. E sem querer nós começamos a fazer isso no relacionamento conjugal. Sem perceber, nós começamos a agir assim, cuidando bem do outro porque esperamos algo em troca. Não pode ser assim. Nós temos que cuidar bem do outro, porque o Senhor nos colocou na vida um do outro para que nós possamos amá-los incondicionalmente, respeitá-los incondicionalmente. Aí sim, quando nós começamos a agir assim, nós começamos a agir como se estivéssemos no lugar um do outro, tendo o cuidado com aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida. E aí sim, nós passamos a agir como casais cristãos. Do contrário, nós somos religiosos. E é impressionante como a gente pode ser religioso andando distante do Eterno. Era o que acontecia com a igreja de Éfeso. Religiosidade pura, mas distantes do Eterno. Passe a cada vez mais depender de Deus, orar um pelo outro e orar juntos, inclusive. Infelizmente, nos dias atuais, as famílias não oram mais juntos, né? São tantos compromissos, e talvez isso seja usado até como desculpa, que muitas vezes não tem nem momentos devocionais nos lares. Não se ora mais junto, não ora nem antes da alimentação, às vezes. Vez por outra eu digo isso. A pressa é tão grande que a família não para mais nem para agradecer a Deus pelos suprimentos. Mas, caso seja esta a situação do seu lar, desta monotonia espiritual, haja para reverter este quadro. Porque só assim você vai conseguir colocar em prática os princípios que estão na palavra de Deus. Automaticamente não vai. Não vai. É necessário que haja dependência total de Deus. Se houver isto, se o Senhor for o centro da sua família, do seu casamento, com certeza seu casamento será bem sucedido. Que a palavra de Deus ensina no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam ou em vão trabalham os que a edificam. É necessário que Deus seja o edificador. É necessário que estejamos com os lares edificados na rocha, para que assim nós verdadeiramente possamos ter relacionamentos que agradam a Deus e que não nos deixam insatisfeitos. É impressionante como eu conheço casais cristãos que são insatisfeitos uns com os outros e não se separam apenas para não descumprir o mandamento de que o que Deus uniu não separe o homem. Entretanto, no dia a dia já são um casal separado, já formam um casal separado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus não permita que nós incorramos nestes erros e que nós possamos andar e agir segundo os princípios da palavra de Deus. Então, maridos, amem suas esposas de acordo com o amor bíblico, do amor de Deus. Mulheres, respeitem seus maridos, porque isso não tem a ver um com o outro, isso tem a ver com Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Posso orar? Posso orar? Então eu queria convidá-los a ficarem de pé. Eu não sei se eu estourei o tempo. Se eu estourei, você me perdoa. Vamos orar. Pai, nós te somos muito gratos, porque a tua palavra nos mostra que
Os nossos lares foram formados por ti. É ideia tua, não é ideia de homens. O casamento não é uma ideia da sociedade, é uma ideia divina. E por isso mesmo é tão importante andarmos segundo a tua vontade. Que os lares aqui representados, que os casais aqui presentes possam entender, Pai, que estes alertas que constam na tua palavra não é simplesmente para dizer que estão errados, mas é para que todos fiquem vigilantes ao ponto de não negligenciarem na prática da tua palavra. E que os princípios sejam colocados em prática, independentemente da vontade de cada um, porque amar é uma decisão, respeitar é uma decisão. Olha para os lares aqui, abençoa cada casal, abençoa seus filhos, seus negócios, abençoa tudo todos os planos que a família estiver fazendo, que tu faças com que tudo seja bem sucedido para a honra e glória do teu nome, que os desejos dos corações sejam realizados para que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a todos os lares aqui presentes e oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus os abençoe e foi bom ter estado aqui mais uma vez. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos encerrar o nosso programa com essa belíssima música para o seu enlevo espiritual.